Olá, estamos de volta, então dando seguimento aos nossos vídeos que tem o título Não Perdendo o Ritmo. Nesse período aí que nós estamos vivendo de pandemia, os estudos continuam, as pesquisas também, o trabalho também, e dando seguimento ao estudo da medida provisória 905 de 2019, nós estamos hoje no segundo vídeo. Bom, essa medida, relembrando, ela tem uma proposta de novos empregos, chamado contrato verde e amarelo, mas ela faz alterações na CLT. Hoje nós vamos ver quais são as condições para esse contrato verde e amarelo. A primeira condição é que seja o primeiro emprego para jovens entre 18 e 29 anos, né? Ele pode ser adotado numa atividade transitória ou numa atividade permanente. Tem um outro aspecto também, que ele tem no seu artigo 2º, parágrafo 4º, uma crítica muito grande que nós devemos fazer, porque ele propõe uma quarentena. Ele diz o seguinte, o artigo diz o seguinte, que o trabalhador contratado por outras formas de contrato de trabalho e uma vez dispensado, eu estou lendo aqui do lado, para não perder, uma vez dispensado, não poderá ser recontratado pelo mesmo empregador na modalidade de contrato verde e amarelo. Então aí a gente faz uma análise dessa quarentena. Se ele é um contrato de primeiro emprego, ele, de qualquer forma, ele não pode ser contratado pelo mesmo empregador, ainda que guarde esse prazo aí de 180 dias, porque ele vai perder essa característica de ser um contrato de primeiro emprego. Então, essa é uma crítica que já tem sido feita, ela não é minha, obviamente, mas de uma leitura acurada, nem tão acurada, uma leitura rasa desse artigo 1º e desse artigo 2º, parágrafo 4º, a gente observa de plano que há uma colisão aí, uma colisão nesses dois dispositivos. Se é o primeiro emprego, essa quarentena para o mesmo empregador ou para qualquer empregador, ela não faz sentido, então ela perde aí essa característica, mas de qualquer forma ela é uma das condições. A outra condição é que a empresa ela tem que guardar o número de empregados no outro tipo de contrato, e não esse contrato verde e amarelo. Então ela tem que ter um percentual aí que é distribuído nesse artigo 2º, né, parágrafos 1º e 3º, que é um número de um percentual de 20% para esse tipo de contrato verde e amarelo. Uma outra condição é que ficam excluídos desse tipo de contrato verde e amarelo os menores aprendizes, né, que tem essa previsão lá no artigo 429 da CLT, um contrato de aprendizagem, e aí a gente também fica pensando, se é um contrato de aprendizagem, ele já tem um contrato. Né? Então, quer dizer, não pode contratar na proposta de verde e amarelo, é a compreensão que a gente faz, um contrato de aprendizagem. De qualquer forma, a gente tem aí uma colisão, fazendo uma análise. Também estão fora desse tipo de contrato verde e amarelo os contratos de experiência, que estão previstos lá no artigo 443, que agora sofreu muita alteração. Parágrafo 1º, a linha C. Contrato de experiência, vamos relembrar, que ele pode ser feito por até 90 dias, com uma possibilidade de ser de haver uma prorrogação dentro dos 90 dias, né? É um contrato muito especial, porque ele, na verdade, ele difere dos demais contratos a prazo, embora ele seja uma espécie do contrato a prazo, ele se difere porque ele tem um objetivo que é aferir as condições de trabalho, a capacitação de trabalho desse empregado e vice-versa. Então, ele tem uma proposta diferenciada que não se confunde com os demais, embora
seja um contrato na espécie a prazo. Também estão excluídos dessa possibilidade os contratos de trabalho intermitente, que é um contrato também que veio com a Lei 13.467 de 2017, chamada de Reforma Trabalhista, e que está previsto lá no artigo 4483, parágrafo 3º. Então, o contrato de trabalho intermitente não pode se aplicar à modalidade dos contratos para o primeiro emprego, um contrato no primeiro emprego, verde e amarelo, na condição de intermitente, como também não pode na condição de contrato de experiência. Também estão fora desse tipo de contratação verde e amarelo os trabalhadores avulso, né? O que são trabalhadores avulsos? São aqueles que trabalham nos portos, que são regidos pelo sindicato, que tem a mão de obra organizada pelo sindicato de classe ou por um órgão gestor. Eles têm uma previsão na Lei 12.023, de 2009, são o que a gente chamava antigamente de estivador, que são aqueles trabalhadores que quando chegam os navios, eles vão fazer o descarregamento, o reparo e recarregar os navios. Então, esses trabalhadores não são empregados, vamos relembrar isso, eles embora tenham alguns benefícios, alguns direitos previstos na Constituição Federal, e a Constituição Federal de 88 estendeu alguns direitos a esse trabalhador, mas eles não são empregados, não são. Diferentemente do contrato de experiência e do menor aprendiz. O menor aprendiz ele tem um contrato registrado, um contrato regular. Também estão fora estão excluídos do contrato verde e amarelo as legislações, trabalhadores com legislação especial. Por exemplo, o trabalhador doméstico, que o trabalhador doméstico ele está fora porque ele tem uma lei especial que regula, assim como o trabalhador rural. Embora, vamos lembrar que a Constituição Federal de 88, no caput do artigo 7º, equiparou o trabalhador rural ao trabalhador urbano, como também ampliou vários direitos do trabalhador doméstico, mas eles são regidos por legislação especial. Então, esses são alguns tipos de trabalhadores, e não necessariamente de empregados, precisamos fazer essa distinção, porque empregado ele é uma espécie de trabalhador. O diarista, o trabalhador doméstico, o trabalhador rural, ele é empregado, embora regido por uma legislação especial. O avulso não é empregado, o estagiário não é empregado, ele é um trabalhador. O intermitente é um trabalhador empregado, porque ele deverá ter seus registros funcionais feitos, né? O contrato de experiência também, no primeiro dia desse contrato de experiência, os registros funcionais, assim como todos, inclusive a carteira de trabalho, deverão ser feitos. O menor aprendiz também é um contrato regular e ele não se confunde com o contrato de estágio. Falamos muito isso na graduação, não há que se fazer essa confusão, porque o contrato de estágio ele é um contrato que ele não é considerado empregado, porque ele também tem uma lei própria, é uma lei especial. Bom, eu acho que é importante a gente fazer esse destaque, por quê? Porque esse contrato verde-amarelo, ele é uma espécie de contrato a prazo, dentre aquelas diversas tipos de contrato, que foi ampliado de contrato a prazo. O contrato verde-amarelo ele é uma espécie de contrato a prazo, e que pode ser feito de até 2 anos, vamos repetir isso, mas que ele não tem a previsão do contrato de experiência, de ter essa experiência. Pelo menos a lei não fala disso, e onde a lei não estabelece, não devemos o intérprete fazê-lo, mesmo porque se o legislador quisesse incluir a experiência, ele não faria a exclusão específica nesse artigo 1º, parágrafo único, e artigo 17,
que estão excluídos dessa lei, dentre eles o contrato de experiência. Então, essa é uma interpretação que nós devemos fazer, e eu já recebi algumas perguntas. Posso fazer o contrato verde e amarelo, mas incluir uma cláusula de que ele vai passar por uma experiência de 90 dias? Não, porque a legislação ela é específica, dizendo que estão excluídos, e não devemos fazer uma interpretação ampliativa. Nem cabe, obviamente que nem cabe. Mas ele é um contrato a prazo, ele é um contrato muito especial a prazo. E ele é curioso, porque o contrato a prazo, previsto lá no artigo 4483 da CLT, no seu parágrafo 1º, ele estabelece que ele é para atender às necessidades transitórias ou situações especiais, ou uma condição de caráter transitório da própria empresa, né? Aquelas empresas que funcionam em certos períodos, ou atividades específicas, né? Que tenham um caráter transitório mesmo, mas esse contrato de trabalho verde e amarelo, ele não estabelece que ele vai atender só necessidades transitórias, ele vai atender tanto as atividades transitórias quanto as atividades permanentes. Então, ele é uma modalidade que traz essa característica aí, em contraponto, por exemplo, ao que dispõe o artigo 4483 da CLT, que regula as condições dos contratos em linhas gerais, dos contratos a prazo. Claro que existem alguns contratos a prazo de maneira especial. Bom, nós vamos ficando aqui por hoje e até o próximo vídeo sobre não perdendo o ritmo, ok? Até lá, até o próximo vídeo.